Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia. Que Deus possa nos abençoar nesse mais um dia de vida. Em nome de Jesus. E bem, o assunto que a gente escolheu para a gente comentar hoje, irmão, é sobre sacrifício. Bom dia. Sacrifício, esse é o assunto que a gente vai falar hoje, irmão. E tem tudo a ver com as leis que operam. As leis corruptíveis dos políticos de Moisés é a lei do sacrifício, irmão. Para você que não sabe, fique sabendo agora. As leis que operam corruptíveis dos políticos de Moisés é a lei que sacrificou Jesus, sacrificou os apóstolos. Portanto, é a lei do sacrifício. E hoje, desde então que Jesus foi sacrificado, muitos seres humanos foram sacrificados. Na tortura, no sofrimento, na miséria. Tudo isso aí é sacrifício, irmão. Na miséria, você luta, trabalha e não consegue nada. Alguém está sacrificando você no anonimato. Então, é bom você se conscientizar acerca disso. A lei do sacrifício opera, irmão. Você pode ver a característica dessa lei. Ela é apropriada para sacrificar pessoas. O fundamento dela é o sigilo e a mentira. Por que o sigilo e a mentira? Para não revelar essa verdade que a gente está revelando agora. Então muitos já foram sacrificados. Muitos estão sendo sacrificados. E muitos ainda vão ser sacrificados. No sofrimento, bom dia. Na morte. No desemprego, né? Na miséria. Na dor. Na prisão, né? Na rua. Muitos são sacrificados na rua, irmão, né? Perde o direito de ter um lar. Isso aí é uma forma de sacrifício. Então, essa lei aí, mais uma vez eu digo, ela é apropriada para isso. Então, o que você está esperando, irmão? Você está esperando o quê para você mudar de lei? E passar a obedecer a uma lei que vai lhe abençoar, vai lhe dar direito, lhe tirando tirando você de uma posição de um escravo que é sacrificado para abençoar quem lhe sacrifica. Isso mesmo. Quem ganha com o seu sacrifício? Quem ganha? Em primeiro lugar, os demônios, né? Que os demônios, ele precisa te sacrificar para poder ele não ser sacrificado, para poder ele ser salvo. Ele precisa lhe amaldiçoar e amaldiçoar o sacrifício para poder eles serem abençoados. Aí depois vem aquelas pessoas que têm pacto com os demônios. Nessa lei de sacrifício, a pessoa ter pacto com o demônio é muito importante, porque ele tem uma posição privilegiada. Porque ele vai sacrificar
E com isso ele vai ser abençoado. Né? Pode ver que as pessoas que estão abençoadas aí hoje, irmão, com bênção, com direito de posse, todos têm que sacrificar pessoas para ele poder ser abençoado. É a lei do sacrifício. Porque Jesus ele foi sacrificado para abençoar os que obedecer à lei incorruptível de Cristo, obedecer à lei de Deus. Mas essas pessoas que fazem o pacto com o demônio, eles são rebeldes a Deus. Então, eles são sacrificados, eles sacrificam, digamos assim, porque eles não se beneficiam do sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício de Cristo é para beneficiar as pessoas que obedecem à lei de Deus. Então dá para você identificar se você está obedecendo. Se você obedece à lei dos Moisés e à lei dos políticos, ou você está sendo abençoado. Se você for abençoado por sacrificar ou por compactuar com pessoas que estão sendo sacrificadas de várias maneiras, no sofrimento, na morte, no desemprego, na prisão, de várias maneiras. Então, se você for abençoado na regência das leis corruptíveis, você está se beneficiando das pessoas que estão sendo sacrificadas. E aí, naturalmente, você é obrigado a concordar com o sofrimento, com o sacrifício de pessoas, para poder participar ou compactuar com o sacrifício de outros. Aí se explica porque muitos lares são divididos com ódio, com a contenda, a discórdia, a confusão, para poder aqueles que sacrificam ser abençoados em função daqueles que são sacrificados da própria família. Da própria família. Isso acontece hoje, irmão. Pessoas da própria família é sacrificado para abençoar outros integrantes da família. Então isso explica porque muitos lares são divididos para poder instituir a lei do sacrifício, ou seja, abençoar uns e amaldiçoar outros. É necessário ser assim, irmão, porque é a lei do sacrifício que opera. Não é a lei do sacrificado Jesus. E não tem como eles se beneficiar do sacrifício de Cristo. Por isso, eles não precisam crer em Jesus, não precisam obedecer a Ele, porque eles têm uma maneira independente de ser abençoado, que é sacrificar vidas humanas. E aí, e por que que eles fazem isso? Por que que eles têm essa autoridade? Por quê? Por causa que somente agora chegou a lei incorruptível de Cristo para abençoar quem obedecer a essa lei, a lei incorruptível de Cristo. Somente agora chegou. E que não é necessário mais você sacrificar vidas humanas para você ser abençoado. Porque o sacrifício de Cristo, ele será útil a você pela obediência da lei de Deus. Porque o sacrifício de Cristo ele só abençoa, ele só é útil quem obedece a Deus. Quem não obedece, ele não tem utilidade. E aí ele passa a ser necessário sacrificar alguém para poder ele ser abençoado. Né? E é vidas humanas, não é animais não, irmão. Né? Na lei de Moisés,
eles sacrificavam animais, né? Para remissão de pecado. Agora não, é pior. É pior do que a lei de Moisés. Porque sacrifica vidas humanas, como sacrificaram Jesus e os apóstolos para poder ser abençoado. Então, é muito mais pior do que na época da lei de Moisés. Porque não é animal que é sacrificado, é vidas humanas. Então, irmão, e é legal perante as leis, porque as leis é apropriada para isso, para sacrificar vidas humanas. Se você não quer compactuar com essa regra, irmão, com esse regime perverso e sujo, que muitas das vezes você é obrigado a se posicionar contra alguém da sua família, para ele ser sacrificado, e com isso você ser abençoado dessa maneira. Não é mais obrigado a você fazer isso. Mas para que você não faça isso, você tem que obedecer à lei incorruptível de Cristo. Essa lei incorruptível de Cristo, ela só se encontra aqui em Bacabal, irmão. Então, vocês falam, na minha cidade tem uma igreja que está fazendo igual a sua, igual vocês, suas ideias aí. Não dê crédito porque é falsa. Eles não têm capacidade para fazer isso. Porque não estão habilitados por Deus, né? Estão copiando o nosso projeto para lhe enganar. Pra lhe enganar mesmo, porque eles não vão ter a aprovação de Deus, irmão, né? Não vai ter porque eles não obedecem a Deus. E o único projeto que pode fazer com que você obedeça a Deus é esse nosso projeto que se encontra nessa cidade aqui, ó, que nós estamos filmando, ó, as ruas dela. Então é muito bom você saber disso, para que você se certifique disso. Eu não vou acreditar em projetos fora dessa cidade, desse lugar aqui que nós nos encontramos, porque é falso. Porque a gente está isolado aqui, irmão. Não tem como a gente... Enquanto a gente não estabelecer esse projeto aqui, a gente não sai daqui. Nós temos um propósito aqui nessa cidade. Aí sim, depois que nós estabelecer, nós se desloca para outro lugar. Mas por enquanto nós nos encontramos aqui, retido. E é nessa cidade aqui que nós estamos mostrando aí, ó, na imagem, que nós estamos desenvolvendo esse projeto. Então, se você deseja se beneficiar da lei incorruptível de Cristo, se beneficiar da lei que não é necessário você sacrificar ninguém, porque o sacrifício de Cristo, ele é útil a você para lhe abençoar de forma grandemente, né? Com a moeda privada para regar os seus negócios no valor do euro, com uma lei pura, que é a lei incorruptível de Cristo, para repreender as facções, porque a base dessa lei é amar a Deus e amar o seu próximo, e a regra das facções, que é designada para os jovens faccionados, é o ódio, a maldade, né? A desobediência. Então não vai ter espaço para facções no regime seu. E aí essas facções que roubam você, que fazem um mal terrível, que destrói lares, porque a ação das facções está ligada, irmão, ao próprio regime do sacrifício. Esses faccionados, eles são abençoados por lhe roubar, por lhe matar, né? Ali no próprio roubo. Então eles matam sem dó e sem piedade por isso, irmão. Porque a lei dele, bom dia, a lei dele é a lei do sacrifício, é a lei que rege o viver de todos, essa lei que opera aí dos políticos e de Moisés, irmão. Ah, mas estão combatendo aí pra não ter mais ladrão. Não tem, isso é só mentira. Porque se eles não usar o ladrão para te roubar, para te sacrificar, ele usa outros, porque a própria lei, irmão, a característica dela é essa, não tem como mudar. Somente a lei incorruptível de Cristo é diferente. Porque ela não anula o sacrifício de Cristo, pelo contrário,
estabelece Ele. E por um único sacrifício, você é ricamente abençoado. Bom dia. Então, por um único sacrifício de Cristo, você não vai anular Ele. A partir do momento que você substitui Ele por um sacrifício de uma pessoa da sua família, por exemplo, aquela pessoa que vai ser excluída da sua família para a rua, né? Vai ser sacrificado. Aquele desempregado que é obrigado a se marginalizar, está sendo sacrificado para abençoar alguém. Ou aquele que trabalha e não consegue prosperar, ele não prospera, está sendo sacrificado na miséria, e o trabalho dele está beneficiando quem sacrifica ele. Então é muito importante para os que sacrificam continuar sacrificando, para continuar sendo abençoado. Continuar sendo abençoado. Então é assim que funciona, irmão, né? Você pode ver que a pressão que a gente sofre é muito grande, irmão, para não ir avante esse projeto, porque esclarece muitas coisas importantes, irmão, que acontecem na sua vida e que você é obrigado a compactuar, porque não existe outra saída. Agora já existe. Agora tem outra saída, irmão, né? Nós estamos mostrando de forma clara, né, para você essa saída, que é todo esse projeto aí que se encontra nessa cidade aqui, que é a qual a gente está filmando. Então, não perca tempo mais, irmão. Recorra a nós, ao nosso projeto, né, enquanto você tem a oportunidade de fazer isso, porque o inimigo está desesperado, irmão, né? Ele está fazendo um cerco por todos os lados aí, para não permitir que ninguém venha para essa lei. Porque eles querem continuar enganando todo mundo dessas leis do sacrifício, usando a própria Bíblia. Isso mesmo, irmão, usando a própria Bíblia na sua igreja. A Bíblia não tem poder de libertar você não, irmão. Não tem mesmo, só Jesus tem esse poder. Aliás, o que eles usam para deixar você preso, essas regras, é a própria Bíblia. Porque não adianta você estar com a Bíblia na mão e não obedecer à lei incorruptível de Cristo, que vai libertar você da escravidão, vai libertar você da lei do sacrifício, onde você é obrigado a sacrificar alguém ou ser sacrificado. Então é assim que funciona. Então, irmão, venha logo antes que seja tarde demais. Ainda há tempo, irmão. Pode ver que a gente está ainda divulgando na internet, né? A gente está compartilhando ainda em alguns grupos, né? Se inscreva no nosso canal lá, irmão, né? E assista nossas publicações diárias, enquanto tem tempo para isso, né? Se inscreva aí, segue nós aí no Kawaii, nos aplicativos que nós estamos tendo condição de publicar e compartilhar essas informações, essas gravações, para que você conheça mais a mais e a sua mente seja aberta, né? E para que você veja real um caminho da verdade, né? E não seja mais enganado com caminhos falsos e fraudulentos que tira sua visão no entendimento, que promove a cegueira do seu entendimento, deixando você totalmente corrompido no entendimento. E aí, corrompido no entendimento, irmão, você não sabe o que faz, porque você está cego, está nas trevas. E aí você vai fazer as coisas direcionadas por alguém tenebroso também, e que é uma loucura, né? Então, quando você vê, irmão, quando você tem a luz no caminho, você vê, você enxerga, e você não é enganado na direção. Então, irmão, hoje, o assunto de hoje foi sobre sacrifício. É muito importante nos dias de hoje, porque a característica das leis que opera é de sacrificar você. E por que você está sendo sacrificado, irmão, né? De repente, no desemprego, né? E você, não, mas é Deus te provando. Deus nada, é o diabo te sacrificando, irmão, né? De repente, na contenda na família, é Deus te provando. É nada, é o diabo te sacrificando, irmão, né?
É o diabo sacrificando para abençoar os que têm parceria com ele. Isso mesmo. Ah, mas tem gente da minha igreja que está sendo abençoado também. Claro que tem. Por isso que ele não quer que você mude de regime. Porque eles são abençoados em função do seu sacrifício, irmão, né? Então é isso que acontece. Então fuja daí logo, o mais rápido possível, irmão. E venha para a luz. Venha para a lei, em que você terá direito de viver, direito de prosperar, direito de ser feliz. Né? Então, é uma lei pura, é uma lei santa, é uma lei onde a fidelidade, há amor a Deus, irmão, né? Você pode ver, ó, nós trabalhamos para... Nós não dependemos do que nós divulgamos para sobreviver, nós trabalhamos. Né? Então mostra claramente que a gente não está sendo pago para divulgar informações fraudulentas a você. Talvez se eu estivesse sendo pago com vantagens, você nos aceitaria. Né? Mas como a gente não está, a gente é sincero, você não aceita porque você está sendo enganado. Você está sendo dilubriado aí pelo inimigo. E aí, enquanto você for enganado, você não vai encontrar saída. E que Deus possa abençoar você nesse novo dia, em nome de Jesus.